Microbiologia do pulmão, fígado, rins e cérebro. Introdução. Historicamente, órgãos internos como os pulmões, fígado, rins e cérebro eram considerados estéreis em indivíduos saudáveis. No entanto, avanços em técnicas de sequenciamento genético, como a metagenomica, revelaram a existência de comunidades microbianas de baixa biomassa, ou hemicrobiotas, em locais antes tidos como isentos de micro-organismos. Este relatório explora a microbiologia de cada um desses órgãos, abordando tanto a sua microbiota residente, quando presente, quanto os principais patógenos que os afetam, além dos mecanismos de defesa e vias de infecção. 1. Microbiologia pulmonar. Microbiota residente. Contrariando o antigo dogma do pulmão estéril, hoje se reconhece a existência de um microbioma pulmonar de baixa densidade. Em indivíduos saudáveis, este microbioma é composto principalmente por bactérias dos filos Bacteroidetes, Firmicutes e Proteobacteria. A composição exata varia, mas gêneros como Prevotella, Veillonella e Streptococcus são frequentemente encontrados. Acredita-se que este microbioma desempenha um papel na reeducação do sistema imune local e na prevenção da colonização por patógenos. A disbiose, um desequilíbrio, neste microbioma está associada a doenças como asma, doença pulmonar obstrutiva crônica, POC, e fibrose cística. Principais patógenos e doenças associadas. Patógeno doença, S, associada, S, características principais. Bactérias. Streptococcus pneumoniae, pneumonia comunitária, bronquite cocogram positivo, principal causa de pneumonia bacteriana. A Haemophilus influenzae pneumonia, bronquite, exacerbações de bacilo gram-negativo, frequentemente coloniza o trato respiratório superior. Klebsiella pneumoniae, pneumonia nosocomial, hospitalar, bacilo gram-negativo, muitas vezes resistente a múltiplos antibióticos. Mycobacterium tuberculosis, tuberculose bacilo álcool ácido resistente, causador de uma doença crônica e granulomatosa. Mycoplasma pneumoniae, pneumonia atípica, walking pneumonia, é bactéria sem parede celular, causando sintomas mais brandos. Vírus. Vírus influenza gripe, vírus de RNA, causa infecções sazonais e pandemias. Vírus sincicial respiratório, VSR, bronquiolite, pneumonia, principalmente em crianças, principal causa de infecção respiratória grave em lactentes. Coronavírus, SARS-CoV-2, Covid-19, resfriados comuns, vírus de RNA que podem causar desde resfriados a síndromes respiratórias agudas graves. Fungos. Aspergillus fumigatus, aspergilose, pulmonar invasiva ou alérgica, fungo oportunista, comum em pacientes imunocomprometidos. Pneumocystis jirovecii, pneumocistose, PCP, fungo atípico, causa pneumonia grave em pacientes com imunossupressão, AIDS, HIV/AIDS. Mecanismos de infecção e defesa. Via de entrada. A principal via é a inalação de aerossóis ou a microaspiração de secreções da orofaringe. Mecanismos de defesa. O pulmão possui um sistema de defesa robusto, incluindo o escalador mucociliar, que remove partículas e micro-organismos, e os macrófagos alveolares, que fagocitam invasores no espaço aéreo distal. 2. Microbiologia hepática.
Estado fisiológico. O fígado saudável é considerado um órgão com uma microbiota residente extremamente baixa ou transitória. Sua principal função microbiológica é atuar como um filtro, recebendo sangue rico em nutrientes e micro-organismos translocados da veia porta, proveniente do intestino. Principais patógenos e doenças associadas. O fígado é suscetível a infecções que chegam principalmente pela corrente sanguínea. Patógeno doença, OS, associada, OS, características principais. Vírus hepatotrópicos. Vírus da hepatite A, HAV, IE, HEV, hepatite aguda transmissão fecal-oral. Geralmente autolimitadas. Vírus da hepatite B, HBV, e C, HCV, hepatite aguda e crônica, cirrose, carcinoma hepatocelular transmissão parenteral, sangue, sexual. Podem cronificar e causar danos graves. Bactérias. Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, abscesso hepático piógeno, bacilos gram-negativos, geralmente de origem biliar ou portal. Staphylococcus aureus, abscesso hepático piógeno, cocô gram-positivo, comumente de disseminação hematogênica. Parasitas. Entamoeba histolítica, abscesso hepático amebiano protozoário que causa amebíase intestinal e pode se disseminar para o fígado. Echinococcus granulosus cistoidático cestódio, tênia, que forma cistos grandes no fígado. Mecanismos de infecção e defesa. Via de entrada. A via mais comum é a hematogênica, através da veia porta, do intestino ou da artéria hepática. Infecções também podem ascender pelo trato biliar, colangite ascendente. Mecanismos de defesa. O fígado possui as células de Kupffer, macrófagos especializados que revestem os sinusoides hepáticos e são extremamente eficientes em fagocitar e eliminar patógenos que chegam pela circulação portal. 3. Microbiologia renal. Estado fisiológico. O trato urinário superior, rins e ureteres, é considerado estéril em condições normais. A presença de micro-organismos no rim quase sempre indica uma infecção. Principais patógenos e doenças associadas. As infecções renais, conhecidas como pielonefrite, são geralmente complicações de infecções do trato urinário inferior, cistite. Patógeno doença, OS, associada, OS, características principais. Bactérias. Escherichia coli, cepas uropatogênicas, UPEC, pielonefrite bacilo gram-negativo. Responsável por maior que 80% das infecções urinárias. Possui fímbrias que permitem a adesão ao epitélio urinário. Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis pielonefrite, formação de cálculos, proteus, bacilos gram-negativos, comuns em infecções hospitalares ou complicadas. Staphylococcus saprophyticus cistite, raramente pielonefrite, cocô gram-positivo, comum em mulheres jovens sexualmente ativas. Enterococcus faecalis pielonefrite, principalmente hospitalar, cocô gram-positivo, frequentemente associado a cateteres. Fungos. Candida albicans, infecção urinária fúngica, levedura, mais comum em pacientes diabéticos, imunocomprometidos ou com cateteres de longa permanência. Mecanismos de infecção e defesa. Via de entrada.
A via predominante é a ascendente, onde bactérias da microbiota fecal colonizam o períneo, entram na uretra, ascendem para a bexiga, cistite e, se não tratadas, podem subir pelos ureteres até os rins, pielonefrite. A via hematogênica, sanguínea, é menos comum, mas pode ocorrer, por exemplo, em bacteremias por Staphylococcus aureus. Mecanismos de defesa: o fluxo contínuo de urina, o pH ácido da urina e a camada de muco do urotélio são barreiras importantes. A resposta imune local também combate os patógenos. 4. Microbiologia cerebral, sistema nervoso central. Estado fisiológico. O sistema nervoso central, SNC, composto pelo cérebro e medula espinhal, é um sítio imunologicamente privilegiado e considerado estéril. A presença de qualquer micro-organismo no SNC é uma condição patológica grave. Principais patógenos e doenças associadas. Infecções do SNC são emergências médicas e podem se manifestar como meningite, inflamação das meninges, encefalite, inflamação do parênquima cerebral, ou abscesso cerebral. Patógeno doença, S, associada, S, características principais. Bactérias. Neisseria meningitidis meningite meningocócica diplococo gram-negativo, causa de epidemias e doença fulminante. Streptococcus pneumoniae meningite pneumocócica coco gram-positivo, principal causa de meningite em adultos. A Haemophilus influenzae tipo B, e meningite cocobacilo gram-negativo, hoje raro em países com vacinação. Listeria monocitogenes meningite bacilo gram-positivo, associado a alimentos contaminados. Afeta principalmente neonatos, idosos e imunocomprometidos. Vírus. Vírus herpes simples, HSV, encefalite herpética, causa comum de encefalite focal esporádica e grave. Enterovírus meningite viral, asséptica, causa mais comum de meningite, geralmente com curso mais benigno. Vírus da raiva, encefalite fatal, transmitido pela mordida de animais infectados. Fungos. Cryptococcus neoformes meningite criptocócica, levedura encapsulada, principal causa de meningite fúngica em pacientes com HIV/AIDS. Parasitas. Toxoplasma gondii, toxoplasmose cerebral protozoário, causa lesões cerebrais em pacientes imunocomprometidos. Naegleria fowleri meningoencefalite amebiana primária, ameba de vida livre encontrada em água doce. Infecção rara, mas quase sempre fatal. Mecanismos de infecção e defesa. Via de entrada: os patógenos devem atravessar a barreira hematoencefálica, BHE, uma barreira altamente seletiva. Isso pode ocorrer por disseminação hematogênica: bactérias a vírus no sangue atravessam a BHE. Extensão direta, a partir de uma infecção adjacente, vez, sinusite, otite média. Inoculação direta, por trauma craniano ou procedimento neurocirúrgico. Transporte axonal retrógrado, vírus como o da raiva e o herpes viajam pelos nervos até o SNC. Mecanismos de defesa: a principal defesa é a BHE. Dentro do SNC, células da micróglia atuam como macrófagos residentes, mas a resposta imune é estritamente regulada para evitar danos colaterais ao tecido neuronal. Conclusão:
A relação entre o corpo humano e os micro-organismos é complexa e específica para cada órgão. Enquanto os pulmões abrigam um delicado microbioma, os rins, e de forma ainda mais crítica, o cérebro, são ambientes que devem permanecer estéreis. O fígado atua como uma sentinela imunológica, filtrando patógenos do sangue portal. A infecção em qualquer um desses órgãos vitais pode ter consequências graves, destacando a importância de barreiras anatômicas, como a barreira hematoencefálica, defesas imunológicas inatas, como o escalador mucociliar e as células de Kupffer, e a manutenção de uma microbiota intestinal saudável para prevenir a translocação de patógenos. O avanço das técnicas de diagnóstico molecular continua a refinar nossa compreensão desses ecossistemas, abrindo novas portas para terapias personalizadas e preventivas. Relatório de aplicação terapêutica de prebióticos e probióticos para a saúde sistêmica. Introdução: a saúde de órgãos distantes do trato gastrointestinal, como o pulmão, fígado, rins e cérebro, é profundamente influenciada pela composição e função da microbiota intestinal. Essa comunicação ocorre através de eixos bioquímicos complexos, EIS, eixo intestino-cérebro, eixo intestino-fígado. A modulação da microbiota intestinal com prebióticos e probióticos específicos emerge como uma estratégia terapêutica promissora para apoiar a função desses órgãos, principalmente através da redução da inflamação sistêmica, do fortalecimento da barreira intestinal e da produção de metabólitos benéficos. 1. Microbiologia e o pulmão, um eixo intestino-pulmão. A conexão entre o intestino e o pulmão é bidirecional. Uma desbiose intestinal pode levar a um aumento da permeabilidade intestinal, Leach-Gut, permitindo que componentes bacterianos, como o lipopolissacarídeo, LPS, entrem na corrente sanguínea. Isso pode desencadear uma resposta inflamatória sistêmica que afeta o pulmão, predispondo a condições como asma, alergias e infecções respiratórias. Probiótico recomendado: Lactobacillus rhamnosus GG, ULGG. Justificativa científica e terapêutica. Modulação imunológica, LGG é uma das cepas probióticas mais estudadas. Demonstrou-se que ela modula a resposta imune, aumentando a produção de citocinas anti-inflamatórias, como a IL-10, e regulando as células T. Isso pode ajudar a atenuar a inflamação alérgica observada na asma e em outras doenças respiratórias. Fortalecimento da barreira intestinal. Ao fortalecer as junções entre as células intestinais, o LGG reduz a translocação de componentes inflamatórios para a circulação, diminuindo a carga inflamatória que chega aos pulmões. Prevenção de infecções. Estudos clínicos mostraram que a suplementação com LGG pode reduzir a incidência e a severidade de infecções do trato respiratório, especialmente em crianças. Prebiótico recomendado: Galacto-oligosacarídeos, GOS. Justificativa científica e terapêutica. Estímulo de bifidobactérias. GOS são conhecidos por serem fortemente bifidogênicos, ou seja, servem como alimento preferencial para as Bifidobacterium. Estas bactérias são cruciais para a manutenção de um ambiente intestinal saudável e anti-inflamatório. Produção de ácidos graxos de cadeia curta, SCFAs. A fermentação de GOS pelas bactérias intestinais produz SCFAs como butirato, propionato e acetato. Esses compostos não só nutrem as células do cólon,
mas também entram na circulação e exercem efeitos anti-inflamatórios sistêmicos, beneficiando o eixo intestino-pulmão. 2. Microbiologia e o fígado. Eixo intestino-fígado. O fígado está anatomicamente e funcionalmente ligado ao intestino através da veia porta. Ele é a primeira linha de defesa contra toxinas e componentes bacterianos absorvidos do intestino. A desbiose e o aumento da permeabilidade intestinal podem sobrecarregar o fígado com LPS, levando à inflamação hepática, esteatose hepática não alcoólica, ENA, e progressão para a fibrose. Probiótico recomendado: Lactobacillus casei shirota, LCS, ou uma combinação de Bifidobacterium e Lactobacillus. Justificativa científica e terapêutica. Redução da endotoxemia. Cepas como a LCS demonstraram em estudos clínicos a capacidade de melhorar a integridade da barreira intestinal. Isso reduz a quantidade de LPS que atinge o fígado através da veia porta, diminuindo a ativação dos receptores Toll-like 4, TLR4, nas células hepáticas, e consequentemente, a resposta inflamatória. Melhora dos marcadores hepáticos. A suplementação com probióticos específicos tem sido associada à redução dos níveis de enzimas hepáticas, AST, em pacientes com doença hepática gordurosa não alcoólica, indicando uma diminuição do dano hepatocelular. Prebiótico recomendado: inulina e frutooligosacarídeos, FOS. Justificativa científica e terapêutica. Competição com patógenos. A inulina e os FOS promovem o crescimento de bactérias benéficas, que competem por espaço e nutrientes com bactérias gram-negativas produtoras de LPS. Produção de butirato. A fermentação dessas fibras gera altos níveis de butirato. O butirato é a principal fonte de energia para as células do cólon, fortalecendo a barreira intestinal e impedindo que as toxinas cheguem ao fígado. Este efeito é fundamental na prevenção e manejo da doença hepática gordurosa não alcoólica. 3. Microbiologia e os rins. Eixo intestino-rim. A saúde renal está ligada à microbiota intestinal principalmente pelo metabolismo de compostos nitrogenados. Em pacientes com doença renal crônica, DRC, a capacidade dos rins de excretar toxinas é reduzida. Certas bactérias intestinais produzem toxinas urêmicas, como o sulfato de indoxila e o sulfato de pecresol, a partir da fermentação de aminoácidos, tirosina e triptofano. Essas toxinas se acumulam no sangue e contribuem para a progressão da DRC e doenças cardiovasculares associadas. Probiótico recomendado: combinação de Streptococcus thermophilus, Lactobacillus acidophilus e Bifidobacterium longum. Justificativa científica e terapêutica. Metabolismo de toxinas urêmicas. Essas cepas bacterianas são selecionadas por sua capacidade de metabolizar resíduos nitrogenados, como ureia, creatinina e ácido úrico, diretamente no intestino. Ao utilizarem essas substâncias como fonte de nitrogênio para seu próprio crescimento, elas reduzem a absorção sistêmica dessas toxinas, aliviando a carga sobre os rins. Redução da inflamação. Ao diminuir os níveis de toxinas urêmicas circulantes, esses probióticos ajudam a reduzir a inflamação sistêmica e o estresse oxidativo, que são fatores-chave na progressão da DRC. Prebiótico recomendado: amido resistente, tipo 2 e 3. Justificativa científica e terapêutica.
Modificação do metabolismo intestinal. O amido resistente promove a fermentação sacarolítica de carboidratos, em detrimento da fermentação proteolítica de proteínas. Isso significa que as bactérias intestinais preferem fermentar o amido resistente para produzir SCFAs benéficos, como o butirato, em vez de fermentar aminoácidos para produzir toxinas urêmicas. Aumento da excreção de nitrogênio. Ao estimular o crescimento da biomassa bacteriana, o amido resistente aumenta a incorporação de nitrogênio nas células bacterianas, que é então excretado nas fezes, reduzindo a carga de nitrogênio que precisa ser processada pelos rins. 4. Microbiologia e o cérebro. Eixo intestino-cérebro. A comunicação entre o intestino e o cérebro é uma via de mão dupla que envolve o nervo vago, o sistema imunológico e metabólitos microbianos. A desbiose intestinal está associada a condições neuropsiquiátricas como ansiedade, depressão e até mesmo doenças neurodegenerativas, através de mecanismos como neuroinflamação e alteração na produção de neurotransmissores. Probiótico recomendado. Psicobióticos, Lactobacillus helveticus R0052 e Bifidobacterium longum R0175. Justificativa científica e terapêutica. Produção de neurotransmissores. Certas cepas de probióticos podem produzir ou estimular a produção de neurotransmissores. Por exemplo, Lactobacillus e Bifidobacterium podem produzir GABA, um ácido gama-aminobutírico, um neurotransmissor inibitório que promove a calma e reduz a ansiedade. Elas também influenciam o metabolismo do triptofano, precursor da serotonina, o hormônio da felicidade. Redução do estresse e da ansiedade. A combinação de L. helveticus R0052 e B. longum R0175 foi estudada em humanos e demonstrou reduzir os níveis do hormônio do estresse, o cortisol, além de aliviar sintomas psicológicos como ansiedade e depressão. Efeitos anti-inflamatórios. Ao reduzir a inflamação sistêmica originada no intestino, esses probióticos também podem diminuir a neuroinflamação, um fator associado a transtornos de humor e declínio cognitivo. Prebiótico recomendado: fruto-oligosacarídeos, FOS, e galacto-oligosacarídeos, GOS. Justificativa científica e terapêutica. Suporte aos psicobióticos. FOS e GOS promovem o crescimento de Bifidobacterium e Lactobacillus, incluindo as cepas com atividade psicobiótica. Produção de butirato e neuroproteção. A fermentação de FOS e GOS resulta em alta produção de butirato. O butirato pode atravessar a barreira hematoencefálica e exercer efeitos neuroprotetores, incluindo a promoção da expressão do fator neurotrófico derivado do cérebro, BDNF, que é essencial para a aprendizagem, memória e saúde neuronal. Tabela resumo: prebióticos e probióticos por órgão-alvo. Órgão-alvo probiótico recomendado. Justificativa terapêutica principal. Prebiótico recomendado. Justificativa terapêutica principal. Pulmão. Lactobacillus rhamnosus GG. Modulação imune, redução de inflamação sistêmica e infecções respiratórias. Galacto-oligosacarídeos, GOS, estimula bactérias anti-inflamatórias, Bifidobacterium, e a produção de SCFAs. Fígado. Lactobacillus casei shirota reduz a permeabilidade intestinal, diminuindo a carga de toxinas, LPS, para o fígado. Inulina FOS aumenta bactérias benéficas, fortalece a barreira intestinal com butirato. Rins. S. thermophilus, L. acidophilus,
B-longo-1 metabolizam resíduos nitrogenados no intestino, reduzindo toxinas urêmicas. Amido resistente desvia o metabolismo de proteolítico para sacarolítico, reduzindo a produção de toxinas. Cérebro Helioveticus R0052 e B-longo-1 R0175 produção de neurotransmissores, GABA, redução do cortisol e da neuroinflamação. FOSH suporta psicobióticos e aumenta a produção de butirato, que é neuroprotetor. Aviso importante: as informações fornecidas neste relatório são de natureza educativa e científica. A suplementação com probióticos e prebióticos deve ser sempre discutida com um médico ou nutricionista qualificado, especialmente na presença de condições de saúde pré-existentes. A dosagem, a cepa e o tipo de fibra devem ser individualizados para garantir segurança e eficácia. O butirato, embora produzido primariamente no cólon, exerce influências profundas e multifacetadas no cérebro, sendo um mediador-chave do eixo intestino-cérebro. Seus mecanismos de ação são complexos e interligados, envolvendo desde a alteração da expressão gênica até a modulação da inflamação. Abaixo, detalhe os principais mecanismos de ação do butirato no cérebro. Como o butirato chega e influencia o cérebro? Primeiramente, é importante entender como uma molécula produzida no intestino pode afetar o cérebro. Existem duas vias principais. Via sanguínea direta, o butirato é absorvido pelas células do cólon e uma parte entra na circulação sanguínea. Sendo uma molécula pequena, ele é capaz de atravessar a barreira hematoencefálica, BHE, a membrana protetora do cérebro, e agir diretamente sobre as células cerebrais, neurônios, astrócitos e micróglia. Via indireta, um nervo vago butirato pode estimular as células enterocromafins no revestimento do intestino, que por sua vez ativam as fibras do nervo vago. O nervo vago é uma supervia de comunicação que conecta diretamente o intestino ao tronco cerebral, transmitindo sinais que podem modular a atividade cerebral e o humor. Uma vez que o butirato alcança o cérebro ou influencia indiretamente, ele exerce seus efeitos através dos seguintes mecanismos. Mecanismos de ação detalhados. 1. Inibição de estonas deacetilases, HDACS, modulação epigenética. Este é considerado um dos mecanismos mais potentes estudados do butirato. O que são HDACS? As estonas são proteínas que atuam como carretéis ao redor dos quais o DNA se enrola. Quando as estonas são acetiladas, um grupo acetil é adicionado, a estrutura do DNA se torna mais relaxada, permitindo que os genes sejam lidos e expressos. As enzimas estonas deacetilases, HDACS, removem esses grupos acetil, fazendo com que o DNA se enrole mais firmemente e silenciando a expressão de certos genes. Ação do butirato. O butirato é um potente inibidor de HDACS, HDAC. Ao entrar nas células cerebrais, ele bloqueia a ação dessas enzimas. Consequência terapêutica: ao inibir as HDACS, o butirato promove um estado de hiperacetilação das estonas. Isso reabre o DNA e facilita a transcrição de genes neuroprotetores e benéficos, mais notavelmente o gene do fator neurotrófico derivado do cérebro, BDNF. BDNF, um Brain Derived Neurotrophic Factor, é uma proteína crucial para a sobrevivência dos neurônios,
o crescimento de novos neurônios, neurogênese, a formação de novas sinapses, plasticidade sináptica e a função cognitiva. Níveis aumentados de BDNF estão associados à melhora da memória, do aprendizado e à resiliência contra o estresse e a depressão. Em resumo, o butirato funciona como um interruptor epigenético, ligando os genes que promovem a saúde, plasticidade e resiliência dos neurônios. 2. Ação anti-inflamatória e modulação da micróglia. A neuroinflamação crônica está implicada em diversas desordens neurológicas, desde depressão até doenças neurodegenerativas como Alzheimer e Parkinson. O que é a micróglia? São as células imunes residentes do sistema nervoso central. Em resposta a danos ou patógenos, elas se tornam ativadas e liberam citocinas pró-inflamatórias. Ação do butirato. Inibição da ativação da micróglia. O butirato demonstrou suprimir a ativação da micróglia, impedindo a liberação excessiva de moléculas inflamatórias como o fator de necrose tumoral alfa, o TNF, e a interleucina 6 e IL-6. Reforço da barreira intestinal. Indiretamente, ao fortalecer a barreira intestinal, o butirato impede que componentes inflamatórios bacterianos, como o lipopolissacarídeo, LPS, vazem para a circulação e cheguem ao cérebro, onde poderiam desencadear uma forte resposta inflamatória da micróglia. Em resumo, o butirato exerce um duplo efeito anti-inflamatório, atuando diretamente nas células imunes do cérebro e, indiretamente, ao fechar o portão para a entrada de moléculas inflamatórias do intestino. 3. Fortalecimento da barreira hematoencefálica, BHE. A BHE é fundamental para proteger o cérebro. Uma BHE permeável ou disfuncional está associada a muitas doenças neurológicas. Ação do butirato. O butirato aumenta a expressão de proteínas de junções oclusivas, TIG-junções, como a claudina 5 e a ocludina, que são as molas que unem firmemente as células endoteliais da BHE. Consequência terapêutica: ao fortalecer a integridade da BHE, o butirato impede a entrada de células imunes periféricas, toxinas e patógenos no cérebro, mantendo um ambiente cerebral mais estável e protegido. 4. Modulação de neurotransmissores. A comunicação entre neurônios depende de neurotransmissores. A microbiota intestinal, influenciada pelo butirato, desempenha um papel na sua síntese. Ação do butirato. Metabolismo do triptofano. O butirato pode influenciar o metabolismo do aminoácido triptofano, o precursor da serotonina. Níveis adequados de serotonina são essenciais para a regulação do humor, sono e apetite. Síntese de GABA. Há evidências de que o butirato pode aumentar a produção de GABA, o ácido gama-aminobutírico, o principal neurotransmissor inibitório do cérebro. O GABA tem um efeito calmante e está associado à redução da ansiedade. Glutamato e dopamina. A influência sobre estes neurotransmissores é mais complexa, mas a regulação da inflamação e do eixo hipotálamo-hipófise adrenal, HPA, pelo butirato pode, indiretamente, modular os sistemas dopaminérgico e glutamatérgico. Sumário dos mecanismos de ação do butirato no cérebro. Mecanismo de ação efeito no nível celular a molecular implicação funcional a terapêutica. Inibição de DAC aumenta a acetilação de estonas, facilitando a expressão de genes. Aumenta o BDNF,
promovendo neuroplasticidade, aprendizado, memória e efeitos antidepressivos. A ação anti-inflamatória suprime a ativação da micróglia e reduz citocinas pró-inflamatórias, TNF, e IL-6. Protege contra a neuroinflamação associada à depressão, ansiedade e doenças neurodegenerativas. Fortalecimento da BH aumenta a expressão de proteínas de junções oclusivas, claudina, 5, ocludina. Reduz a permeabilidade da barreira hematoencefálica, protegendo o cérebro de insultos periféricos. Modulação de neurotransmissores influencia a produção de serotonina, GABA e outros neurotransmissores. Contribui para a regulação do humor, redução da ansiedade e melhora da função cognitiva. Em conclusão, o butirato atua como uma molécula de sinalização pleiotrópica que conecta a saúde intestinal à função cerebral. Sua capacidade de modificar a expressão gênica, suprimir a inflamação, fortalecer barreiras protetoras e modular neurotransmissores o posiciona como um alvo terapêutico de grande interesse para a neurologia e psiquiatria. O papel do butirato no contexto da doença de Alzheimer é uma área de pesquisa intensa e promissora. Embora ainda não existam tratamentos definitivos baseados em butirato para humanos, estudos pré-clínicos, em laboratório e em modelos animais, revelaram vários mecanismos pelos quais o butirato pode exercer efeitos neuroprotetores e terapêuticos contra a patologia da DA. A seguir, apresento uma análise detalhada dos efeitos do butirato na doença de Alzheimer, com base nos resultados da pesquisa e no conhecimento científico atual. Contexto: a ligação entre a desbiose intestinal e a doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer é caracterizada por dois principais marcadores patológicos no cérebro: placas de beta-amiloide, agregados tóxicos de um peptídeo que se acumulam no espaço extracelular, interferindo na comunicação sináptica. Emaranhados neurofibrilares, agregados de uma proteína chamada tau que se torna hiperfosforilada e se acumula dentro dos neuronídeos, levando à disfunção e morte celular. Evidências crescentes sugerem que a desbiose intestinal, um desequilíbrio na microbiota, e o aumento da permeabilidade intestinal, Leac-Gut, podem contribuir para a neuroinflamação, um fator-chave na progressão da DA. Quando a barreira intestinal está comprometida, componentes bacterianos como o lipopolissacarídeo, LPS, podem entrar na corrente sanguínea, desencadeando uma inflamação sistêmica de baixo grau que, por sua vez, ativa as células imunes do cérebro, micróglia, exacerbando a patologia da doença. O butirato, como um produto central de uma microbiota saudável, age como um mediador fundamental no eixo intestino-cérebro para contrapor esses processos. Mecanismos de ação detalhados do butirato na doença de Alzheimer. 1. Redução da carga de placas de beta-amiloide, A. Estudos em modelos de camundongos transgênicos para DA mostraram que a suplementação com butirato pode diminuir significativamente os depósitos de placas A no cérebro. Mecanismo: acredita-se que o butirato promova a depuração ou limpeza do A de várias maneiras. A ativação da micróglia para a fagocitose, em vez de promover uma inflamação crônica e prejudicial, o butirato parece modular a micróglia para um fenótipo mais benéfico, aumentando sua capacidade de fagocitar, engolir e degradar as placas de A. Inibição da agregação de A. Alguns estudos sugerem que o butirato pode interferir diretamente no processo de agregação das proteínas A,
impedindo a formação das placas tóxicas. Melhora da drenagem pela barreira hematoencefálica, BHE. Ao fortalecer a BHE, o butirato pode facilitar o transporte e a eliminação do A do cérebro para a circulação periférica. 2. Inibição da agregação da proteína tau, emaranhados neurofibrilares. A hiperfosforilação da proteína tau é um evento crítico que leva à formação dos emaranhados neurofibrilares. Mecanismo: como um potente inibidor de estonas deacetilases, HDACS, o butirato pode influenciar a atividade de outras enzimas, incluindo aquelas que regulam a fosforilação da tau. Ao modular as quinases e fosfatases, enzimas que adicionam e removem grupos fosfato, o butirato pode ajudar a manter a proteína tau em um estado menos fosforilado e, portanto, menos propenso a se agregar. 3. Potente efeito anti-inflamatório no cérebro. A neuroinflamação é um motor central da progressão da DA. Mecanismo: o butirato suprime a ativação crônica da micróglia e dos astrócitos, que são as células imunes do cérebro. Ele inibe a via de sinalização pró-inflamatória do NF-B, resultando em uma menor produção de citocinas inflamatórias como o TNF, IL-1-beta e IL-6. Isso cria um ambiente cerebral menos hostil e mais propício à sobrevivência neuronal. 4. Promoção da plasticidade sináptica e melhora da função cognitiva. A perda de sinapses, mais conexões entre neurônios, é o principal correlato da perda de memória e do declínio cognitivo na DA. Mecanismo: através da inibição das HDACS, o butirato aumenta a expressão de genes essenciais para a plasticidade sináptica, como o fator neurotrófico derivado do cérebro, BDNF. O BDNF promove o crescimento e a sobrevivência dos neurônios e fortalece as sinapses. Estudos em modelos animais de DA demonstraram que o tratamento com butirato pode restaurar a função sináptica perdida, melhorar o desempenho em testes de memória e aprendizado, como o labirinto aquático de Maurice. 5. Restauração da integridade da barreira intestinal e hematoencefálica. Mecanismo: conforme mencionado anteriormente, o butirato é a principal fonte de energia para as células do epitélio intestinal, fortalecendo a barreira e reduzindo o LEAC-GUT. Isso diminui a quantidade de substâncias inflamatórias que chegam ao cérebro. Adicionalmente, o butirato também reforça diretamente a barreira hematoencefálica, BHE, tornando-a menos permeável a agentes nocivos circulantes. Evidência científica e exemplos dos resultados da pesquisa. Os resultados da sua pesquisa confirmam esses mecanismos. Sodium butyrate protects N2 a cells against a toxicity in vitro. Este estudo em cultura de células demonstra que o butirato pode proteger diretamente os neurônios dos efeitos tóxicos do peptídeo A. Sodium butyrate reduces brain amyloid levels and improves cognitive memory performance in Alzheimer's disease transgenic mouse model. Este estudo em animais valida os efeitos observados in vitro, mostrando que o butirato não só reduz as placas amiloides, mas também melhora a função cognitiva em um modelo vivo da doença. Tributylin treatment in mild Alzheimer's disease. Assessment of butyric acid effects via the gut brain. Este é um ensaio clínico em andamento. A tributirina é um profármaco que é convertido em butirato no intestino. Este estudo visa traduzir os achados promissores dos modelos animais para pacientes humanos,
avaliando se o aumento dos níveis de butirato pode mitigar o declínio cognitivo em pessoas com DA leve. Conclusão e implicações terapêuticas. O butirato emerge como uma molécula terapêutica multifuncional contra a doença de Alzheimer, atuando em várias frentes. Reduz a patologia central, placas e emaranhados de Tau. Combate a neuroinflamação. Promove a neuroplasticidade e a resiliência cognitiva. Fortalece as barreiras intestinal e hematoencefálica. Embora a suplementação direta com butirato, ou seus precursores como a tributirina, seja uma estratégia em investigação, a abordagem mais acessível e segura atualmente é a modulação da dieta para aumentar a produção endógena de butirato. Isso reforça a importância de uma dieta rica em fibras prebióticas, encontradas em vegetais, frutas, legumes e grãos integrais, como uma medida preventiva e de suporte para a saúde cerebral ao longo da vida. Embora a suplementação com butirato seja geralmente considerada segura para a maioria das pessoas quando usada em doses adequadas, existem efeitos colaterais conhecidos e potenciais considerações a serem levadas em conta. A maioria dos efeitos colaterais está relacionada ao sistema gastrointestinal e tende a ser dependente da dose, ocorrendo com mais frequência quando se inicia a suplementação ou com doses mais altas. Efeitos colaterais comuns, geralmente leves. Desconforto gastrointestinal. Este é o grupo mais comum de efeitos colaterais. O butirato pode alterar o ambiente do seu intestino, levando a inchaço e gases, o aumento da fermentação e a mudança na atividade osmótica no cólon podem causar esses sintomas, especialmente nas primeiras semanas de uso. Diarreia ou fezes moles. O butirato tem um efeito osmótico, podendo atrair água para o intestino. Náusea e dor de estômago. Algumas pessoas relatam desconforto gástrico, especialmente se tomarem o suplemento de estômago vazio. Odor desagradável. Esta é uma queixa muito prática e comum. Odor da cápsula a pó. O butirato, especialmente o sal de sódio ou cálcio, tem um cheiro forte e rançoso, muitas vezes descrito como semelhante a vômito ou queijo parmesão estragado. Isso pode tornar a ingestão desagradável. Odor corporal ou hálito. Em alguns casos, metabólitos do butirato podem ser excretados pelo suor ou pela respiração, causando um odor corporal ou hálito incomum. A formulação do suplemento, como cápsulas de liberação retardada, pode ajudar a mitigar isso. Efeitos colaterais menos comuns e considerações teóricas. Carga de sódio, 1 para butirato de sódio. A forma mais comum de suplemento é o butirato de sódio. Doses elevadas podem contribuir significativamente para a ingestão diária de sódio. Quem deve ter cuidado? Pessoas com hipertensão arterial, insuficiência cardíaca, doença renal ou qualquer condição que exija uma dieta com restrição de sódio devem ter extrema cautela e consultar um médico antes de usar o butirato de sódio. O butirato de cálcio, a magnésio ou a tributirina são alternativas melhores nesses casos. Hipotensão, queda da pressão arterial. Alguns estudos e relatos anedóticos sugerem que o butirato pode ter um leve efeito vasodilatador, o que poderia levar a uma queda na pressão arterial. Pessoas com pressão arterial já baixa, hipotensão, ou que tomam medicamentos antihipertensivos devem monitorar seus níveis.
hipoglicemia, um baixo nível de açúcar no sangue. O butirato pode melhorar a sensibilidade à insulina. Embora isso seja geralmente benéfico, em indivíduos que tomam medicamentos para diabetes, como insulina ou sulfonilureias, a suplementação pode teoricamente aumentar o risco de hipoglicemia. É crucial o monitoramento rigoroso da glicose no sangue. O paradoxo do butirato no câncer. Este é um ponto importante e frequentemente discutido na literatura científica. O butirato tem um efeito duplo dependente do contexto. Em células de cólon saudáveis, o butirato atua como a principal fonte de energia, promovendo a saúde e o crescimento celular, efeito protetor. Em células de câncer de cólon, o butirato atua como um inibidor de DAC, o que pode interromper o ciclo celular e induzir a apoptose, morte celular programada, tendo assim um efeito anticancerígeno. A preocupação teórica é se, em algum contexto específico, o butirato poderia promover o crescimento de células anormais. No entanto, a grande maioria das evidências atuais aponta para um efeito protetor ou terapêutico, e não promotor do câncer. A pesquisa continua, mas não há evidências que justifiquem evitar a suplementação por esse motivo em populações gerais. Como minimizar os efeitos colaterais? Comece com uma dose baixa. Inicie com a menor dose recomendada pelo fabricante e aumente gradualmente ao longo de 1 ou 2 semanas. Isso permite que seu sistema digestivo se adapte. Tome com as refeições. Ingerir o suplemento junto com a comida pode ajudar a reduzir a náusea e o desconforto gástrico. Escolha a formulação certa. Cápsulas de liberação retardada ou com revestimento entérico, são projetadas para se dissolverem apenas no intestino delgado ou no cólon, o que pode minimizar o odor e o desconforto no estômago. Tributirina é um profármaco que libera 3 moléculas de butirato no intestino. É frequentemente melhor tolerado, tem menos odor e não carrega uma carga de sódio. Mantenha-se hidratado, beba bastante água para ajudar a mitigar os efeitos osmóticos e prevenir a desidratação caso ocorra diarreia. Conclusão: a suplementação com butirato é promissora para diversas condições de saúde, mas não é isenta de potenciais efeitos colaterais, principalmente de natureza gastrointestinal. A maioria desses efeitos é manejável ajustando a dose e a forma de ingestão. Recomendação fundamental: sempre consulte um médico ou nutricionista antes de iniciar qualquer nova suplementação, incluindo o butirato. Eles podem avaliar sua condição de saúde individual, verificar possíveis interações medicamentosas e recomendar a forma e a dosagem mais adequadas para você.